Reter a atenção do público tem se tornado cada vez mais complicado, principalmente para quem trabalha com educação ou está frequentemente envolvido em dar palestras, esse tipo de coisa. Pelas minhas aulas, você já deve ter percebido que eu gosto muito de chamar a atenção para imagens, para fotografias e vídeos, especialmente as fotografias, que é algo com que eu já trabalho. Para adequar mais facilmente as minhas imagens nas minhas aulas, eu procuro sempre trabalhar com fundo neutro ou fundo branco. Se você ainda não sabe como fazer isso, fica tranquilo que hoje você vai aprender. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve já, deixa seu like e ajuda a AirTrips a trazer muito mais fotografia para a sua vida. Bom, eu já estou aqui no ambiente do Photoshop, eu costumo utilizar esse programa, mas o mesmo procedimento aí dá para você fazer bem fácil aí no Lightroom, praticamente as mesmas funções que você vai utilizar, caso você tenha uma afinidade maior com esse programa. A primeira coisa que eu recomendo você fazer é, se você vai trabalhar com fundo neutro, já coloque o animal que você vai fotografar, posicione ele em um fundo neutro, porque assim fica muito mais fácil de você trabalhar depois. A foto vai ficar muito melhor porque cria menos contraste com o fundo e aí fica a perfeição é muito maior, né? É mais fácil de você limpar os arredores e deixar só o animal, só o sujeito da sua foto ali. Para esse vídeo aqui, eu vou assumir que você já sabe como fotografar, então eu não vou passar por essa parte, eu vou partir direto para a edição. Se você está com dúvidas sobre como fotografar, manipular sua câmera, enfim, eu sugiro que você dê uma olhada aqui no link que está aqui embaixo na descrição do curso da AirTrips, porque lá, além de aprender sobre herpetologia, tem um módulo bônus que é dedicado totalmente à fotografia da herpetofauna. E lá você vai aprender desde as técnicas básicas da fotografia até regras de composição e até como a macrofotografia se aplica na herpetofauna. Esse fundo neutro, ele pode ser várias coisas. Eu costumo usar uma cartolina branca mesmo. Tem gente que prefere usar pano, tem também aqueles cestos de roupa suja que ele é todo fechado e ajuda a refletir a luz, caso você esteja trabalhando com fundo branco, e ainda impede que o sapo, por exemplo, que você estiver fotografando, saia dali e você não consiga fotografar mais ele. Além dessas, ainda tem, se você quiser uma coisa mais profissional, só é difícil trabalhar com isso no campo, você vai ter que trabalhar com isso no laboratório. Tem aquelas caixas com iluminação própria que você consegue comprar aí pela internet, bem fácil. Mas então vamos lá, né? Vamos tratar a nossa imagem aí e a partir de agora eu vou tirar o meu quadro aqui do canto para não atrapalhar você a visualizar quais ferramentas eu estou utilizando dentro do Photoshop. Bom, a primeira coisa que a gente consegue ver aqui é que tem uma sujeira na cartolina, a gente vai ter que tirar isso. Tem um canto aqui da mochila que apareceu, né? Tava minha cartolina com um sapo em cima que estava em cima da minha mochila para não sujar muito a cartolina no chão. Mas o sapo ele está um pouco escuro, então antes de qualquer coisa eu vou aumentar um pouquinho a exposição aqui. Ele já é meio escuro, então vou diminuir um pouco a sombra e vou aumentar um pouquinho a textura e a claridade dele. E beleza. Eu acho que do sapo é mais ou menos por aí. Agora a gente vai tirar o fundo, né? Vai deixar isso aqui bem branco mesmo. Bom, eu acho que a primeira coisa a se fazer depois de tratar o nosso sujeito aqui seria eliminar essa parte da mochila aqui. O jeito mais fácil, nesse caso aqui em particular, o jeito mais prático de resolver isso seria simplesmente cortar, né? E aqui eu peguei e cortei. Mas eu não vou fazer isso. Porque assim, nesse caso funciona, eu posso cortar a imagem, mas tem vezes que não dá, não tem como a gente cortar. Então eu vou mostrar para vocês, ao invés de simplesmente cortar, eu vou mostrar como é possível eliminar isso usando algumas ferramentas de edição. Então depois de ter tratado aqui o nosso sujeito, a primeira coisa que eu vou fazer é puxar um filtro desse aqui, ó, degradê linear. Então eu vou vir aqui, ele vai aparecer como se fosse, ele vai aparecer o filtro aqui por cima, eu vou puxar ele para baixo, eu gosto de puxar ele para baixo e trazer ele até aqui o final.
até aqui no final, até depois do sujeito. E beleza. Feito isso, o que eu vou fazer é aumentar todo o branco. Vou aumentar todo o branco. E aqui nesse caso, já sumiu toda a sujeira, tá vendo? Tá tudo branquinho. Às vezes não é nem suficiente. Aí você tem que aumentar até um pouquinho a exposição. Isso te ajuda a eliminar. Mas aqui não vai ser necessário. Então, eu vou deixar a exposição como estava. E agora, depois que eu puxei esse filtro, o filtro passou por cima do nosso sujeito também. E ele acabou ficando um pouquinho estourado, né? Então, eu vou apagar o filtro por cima dele. Então, eu vou vir aqui na máscara que eu criei quando eu puxei o filtro e vou vir em subtrair. E vou escolher pincel. Aí eu vou tomar um cuidado para ver se o fluxo está 100%, que é para apagar tudo. Às vezes na beiradinha é bom você diminuir um pouco o fluxo, tá? Para não ficar tão forte aqui a borracha. E aí eu vou apagando. Beleza, já deu uma boa melhorada aqui nos arredores do nosso sujeito, já tá bem branquinho. Tá, mas como é que eu elimino essa parte da mochila aqui sem cortar? Bom, o que você pode fazer nesse caso é, caso não seja possível eliminar isso através de um recorte, como eu mostrei antes, o que você pode fazer é criar um novo filtro. A gente pode criar esse filtro na forma de pincel, por exemplo. Aí tá aqui o pincel, vou até aumentar um pouquinho o tamanho, colocar o fluxo dele no máximo, e eu vou aumentar totalmente a exposição e o branco. E aí eu vou pintar de novo. Daí depois disso, nossa foto aqui está quase pronta, só sobraram algumas sujeirinhas aqui que não eliminou com esses filtros que a gente usou. Por exemplo, aqui embaixo, tá vendo? Daí tem duas formas da gente eliminar isso. A gente pode colocar outro filtro igual esse que eu mostrei, né? Um pincel, e pegar e pintar aqui, aumentar no máximo a exposição e o branco. Ou a gente pode usar essa ferramentinha aqui, desse curativinho aqui. Aumentar o tamanho para cobrir a mancha inteira. É um removedor de manchas, né? E pronto, sumiu. E aí, se você tiver outras manchas dessa, basta você fazer o mesmo procedimento. Depois que a sua foto já está tratadinha desse jeito aqui, com um fundo bem limpinho, outra coisa que você pode fazer, que vai te ajudar muito a alojar a sua imagem na sua apresentação, é remover o fundo. Você vai transformar a sua imagem num PNG. Então, eu vou vir aqui em abrir. E aqui na tela principal do Photoshop eu vou vir em selecionar, selecionar e mascarar. E aí beleza, ele veio para essa outra tela do Photoshop aqui, vocês estão vendo que tem uma tela de cobertura aqui para eu saber o quanto da minha imagem, o quanto eu retirei do fundo, né? O que eu quero que fique, o que eu quero que saia. Para você enxergar melhor, basta você diminuir ou aumentar a transparência aqui, tá? Então, eu vou diminuir um pouquinho, e aí já está na ferramenta certa. Essa aqui que é a ferramenta de seleção. Eu vou aumentar um pouquinho para agilizar, e aí eu vou pintar por cima e selecionar o que eu quero que fique. Como já tem bastante contraste aqui na nossa foto, ficou bem fácil de selecionar. Eu dei um clique praticamente e já selecionou tudo, tá certo? Aí eu vou dar um OK, e tá feito, ó. Você tem a sua imagem com o fundo removido. Assim você consegue colar ela em qualquer lugar. Para ter certeza que o fundo foi completamente removido, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma camada nova, uma camada sólida, para ver como é que fica com um fundo nessa imagem aqui. Então eu vou vir aqui em camada e nova camada de preenchimento e cor sólida. Ok.
E eu vou escolher uma cor diferente da que eu estava usando, para dar um contraste e ver se não sobrou nenhum branco lá naquela imagem. Vou escolher preto. E vou dar OK. Só que a minha camada está por cima da minha fotografia. Eu tenho que vir aqui nas camadas e passar ela para baixo. A gente vê aqui que ficou quase bom, né? Só que assim, nem sempre é fácil a gente remover todo o fundo. A gente pode ver que ainda tem alguns detalhes aqui, ó. Tem dentro dos dedinhos. Eu vou até dar um zoom aqui. Dá para ver que sobrou um pouco de branco aqui, ó, nessa região. Então a gente tem que remover isso aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá na nossa camada e aí a gente vai voltar para a tela de seleção. Então eu vou voltar aqui em selecionar, selecionar e mascarar. Já estou aqui na minha tela de seleção de novo. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. E aí eu tenho que remover aqui esse espacinho entre os dedos, tá? Então eu vou vir aqui na minha ferramenta, na minha caneta, no meu pincel de seleção e vou colocar nesse menos aqui, que é para tirar, né? Ao invés de colocar, senão eu vou selecionar de novo. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho e aí eu vou vir aqui e vou tentar retirar. E aí, beleza. Deu certo. Já removi. Mesma coisa nessa região aqui, ó, do bracinho. Às vezes fica difícil, né? Vocês viram que ficou meio que uma mancha aqui. Aí você vai trabalhando. Aumenta mais o zoom. Beleza. Já dei um OK aqui na minha seleção. Já voltei para a tela. Foi removido. Agora a gente pode dar uma olhada em como ficou. E tá pronto. E aí assim, né? Depende do quanto você é perfeccionista e do tamanho que você vai usar essa imagem, porque tem certos detalhes que nem vão aparecer. Por exemplo, quando você tenta retirar o fundo da imagem, fazer essa seleção que eu mostrei, às vezes a sombra, se tiver sombra, né, pode ficar esses problemas, esses artefatos, né? Isso aqui é uma sombra que ficou difícil porque não tem tanto contraste. O que dá para fazer nessa situação, se você for muito perfeccionista e você quiser remover, é editar de novo a foto, aumentar a exposição aqui, assim você aumenta o contraste entre o bracinho e o fundo, aí você remove essa sombra, trata de novo, seleciona de novo, e assim vai, até você conseguir o resultado que você está querendo. Eu espero que esse vídeo te ajude com a sua edição de fotos em fundo neutro e que essas fotos te ajudem a deixar aí as suas apresentações, as suas aulas muito mais bonitas. Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.